Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 17 de agosto, não de setembro, mas de agosto. Eu gostaria então de terminar nossa meditação no verso 16 do capítulo 1 de Apocalipse. Este verso contém então 3 mensagens importantes. A primeira, na mão direita, tinha 7 estrelas. Mais tarde, no livro, ele vai nos explicar. O Senhor vai mostrar para João que o mistério revelado, então, aqui, das 7 estrelas são os 7 responsáveis, os 7 mensageiros das 7 igrejas, às quais esta carta está sendo enviada. Em seguida, há uma espada que sai de sua boca, uma espada afiada, que é uma espada tanto de defesa e de ataque, como também uma palavra de justiça, de juízo, inclusive, e de justiça que sai da boca do Filho de Deus. Tudo isso vai estar explicado, vai ser muito bem explicado aqui no livro, porque essa espada afiada que sai da boca do Senhor é então uma espada de justiça. A terceira mensagem fala então da transfiguração do Cristo. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. E para entendermos bem o que este texto está querendo dizer, eu gostaria de ler uma parte da transfiguração em Mateus capítulo 17, versos 1 a 2. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até o monte alto. A um monte alto. Enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, dê uma olhada no verbo transfigurar, que é o verbo metamorfo, que quer dizer transfigurar, transformar, mudar a forma. E este verbo fala, então, de uma transformação completa. Não é só assim em aparência, mas como se a pessoa toda, todo o seu interior, toda a pessoa é completamente transformável. Transformada. É como se o interior da pessoa se torna visível. E as pessoas vão ver realmente quem aquela pessoa é, que estava talvez vestida, que havia tomado uma aparência diferente, como se fosse um vestimento que é utilizado no teatro ou no carnaval. Então, a pessoa aqui é completamente transparente, você vai ver o interior da pessoa. É com esta glória que, então, o Cristo se mostra aos discípulos. Muito interessante, porque a gente tem a tendência a dizer que aquele foi um grande milagre. Há um certo teólogo que diz que o grande milagre foi o fato do Cristo ter deixado guardado a sua natureza divina durante 3 anos. O milagre é o fato dele viver como homem aqui nesta terra, sabendo que ele é Deus. Este é o grande milagre. Ou seja, para aquele teólogo, o grande milagre não é a transfiguração. O grande milagre é a encarnação. É o fato da vida eterna se parecer com todos os outros homens da sua época. Quando alguém via Jesus com os seus discípulos, Jesus, embora normalmente ele deveria ser bem mais velho do que os seus discípulos, porque eles eram discípulos de Jesus, eram alunos de Jesus, aquele Jesus de Nazaré se parecia com Pedro, com João, com Tiago. Este é o grande milagre. A transfiguração mostra quem realmente ele é. Por isso, aqui no livro de Apocalipse, o Cristo glorificado aparece para João e João cai como morto, porque ele vai ver finalmente o Cristo como ele é, em toda a sua glória. O Cristo glorioso que veio ao nosso mundo é esse Cristo que é cheio de glória. É por isso que chamamos ele de Cristo glorioso. A mensagem de Apocalipse, o alvo do livro de Apocalipse é realmente de nos revelar esse Cristo. É por isso que o livro se chama Apocalipse, que quer dizer revelação. E é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando você lê esse capítulo 1, verso 16, e todos os outros versos, você precisa, então, começar a entender quem é Jesus. Quem é Jesus?
Com certeza Jesus é o nosso melhor amigo, mas Jesus é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Deus. E como eu disse um outro dia, não é com ele a gente ça rigole pas, como se diz em francês, a gente não fica não. Os nossos louvores deveriam, quando comparecermos ao momento do culto juntos, porque o culto é todo dia, mas existem certos momentos em que nos reunimos para louvarmos a esse Senhor, deveremos ter em mente que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Alfa e do Ômega, daquele que é, que era e que há de vir. É esta a importância desse texto, de nos mostrar que quando você contempla Jesus, é como se você estivesse contemplando o sol, uma estrela, ao meio-dia, mais ainda, possivelmente. Ou seja, você não consegue ficar olhando para a luz do sol. Se você continuar, você vai ficar cego, não é mesmo? A luz vai destruir a sua visão. É esta impressão que nós temos aqui do João quando ele vê o Cristo e vai utilizar então termos que ele conhecia naquela época, que ele conhecia na língua dele, para explicar o que ele estava vendo. A grande manifestação da glória de Jesus deveria e deve transformar a nossa vida. Ai de mim, que estou perecendo, quando diz o Isaías, quando ele vê a glória de Deus no templo. Ai de mim que estou perecendo. Ele não diz, como eu sou espiritual, eu sou o único que tem o dom de visão. Como eu sou tão espiritual, porque eu estou tendo essa visão de Deus. Como eu sou espiritual, porque eu sou um grande profeta. Não, nada disso. Ele diz, ai de mim que estou perecendo. A visão da glória de Deus vai transformar aquele homem, aquele profeta. Ele vai ser transformado por aquela visão. E você e eu somos transformados quando percebemos, quando contemplamos o Cristo que brilha em toda a sua glória. Que Deus te abençoe.